Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Então tá bom, vamos então para a conferência número 34, o centro de gravidade permanente. O centro de gravidade permanente. Não existindo uma verdadeira individualidade em nós, torna-se impossível que haja continuidade de propósitos. Por que é tão necessário que haja continuidade de propósitos? Porque um dia fazemos prática, outro dia não fazemos, não conseguimos engatar a segunda, a terceira, deslanchar nesse trabalho, né? Ficamos perdendo o tempo miseravelmente com a nossa preguiça, com a nossa indolência. Não conseguimos realizar as práticas continuamente, porque não temos esse centro de gravidade permanente. Porque não temos uma individualidade, senão que uma multiplicidade egóica, é que não possuímos continuidade de propósitos. Qual o nosso maior propósito? A nossa autorrealização. Então não conseguimos ter sequência de trabalhos que nos levem até a autorrealização. Se não existe um indivíduo psicológico, se em cada um de nós vivem muitas pessoas, se não há sujeito responsável, é absurdo exigir de nós continuidade de propósitos. Bem sabemos que dentro de uma pessoa vivem muitas pessoas, dentro de nós vivem muitos eus. O sentido pleno da responsabilidade não existe realmente em nós. Não se pode confiar. Podemos dizer assim, não somos confiáveis perante a lei divina, perante nossas partes interiores. O que um eu determinado afirma num dado instante não pode ter nenhuma seriedade, devido ao fato concreto de que qualquer outro eu pode afirmar exatamente o contrário em outro momento. Há pessoas que, em qualquer instante da existência, vêm aos nossos estudos, resplandecem com a força do anelo, entusiasmam-se com o trabalho esotérico e até juram consagrar a totalidade de sua existência a estas questões. Então todos se assombram, oh, que pessoa devota, interessada. Contudo, o idílio não dura muito tempo. Qualquer dia, devido a tal ou qual motivo, justo ou injusto, simples ou complicado, a pessoa se retira. Então abandona o trabalho e, para endireitar o entortado, ou tratando de justificar-se a si mesma, afilia-se a qualquer outra organização mística e pensa que lá agora vai melhor. Então o mestre Samael, ele nos chama de mariposas. Ficamos mariposeando de instituição em instituição, de seita em seita, de escola em escola, de doutrina em doutrina. Como cada eu possui seu próprio critério, sua própria mente, suas próprias ideias, é apenas normal esta troca de pareceres, esse mariposear constante de organização, de ideal em ideal, etc. O sujeito em si não é mais que uma máquina que tanto serve de veículo a um eu como ao outro. Alguns eus místicos se auto-enganam. Depois de abandonar tal ou qual seita, resolvem crer-se deuses. Brilham como luzes fátuas e, por último, desaparecem. Se uma pessoa não luta contra a vida, se não lutamos contra a correnteza da vida, esta vida nos devora.
São raros os aspirantes que de verdade não se deixam tragar pela vida. Existindo dentro de nós uma multiplicidade de eus, o centro de gravidade permanente não pode existir. É apenas normal que nem todos os sujeitos se autorrealizem intimamente. Bem sabemos que a autorrealização íntima do ser exige continuidade de propósitos, e considerando que é muito difícil encontrar alguém que tenha um centro de gravidade permanente, então não é estranho que seja muito rara a pessoa que chegue à autorrealização interior profunda. Então eu fiz aqui um esquema bem simples. Então o centro de gravidade em nós, ele gira em muitas direções. Opa, escapou para cá. Um desejo de comer. Opa, escapou para cá. Um desejo de ir a uma festa. Ou seja, nós não temos um centro de gravidade permanente, por isso não há continuidade de propósitos. Então, o nosso interesse está nas coisas do mundo, por isso damos essas fugidas. A nossa energia é direcionada para as coisas da vida, e o nosso tempo também é direcionado para as coisas da vida. Agora, se tivéssemos um centro de gravidade permanente em torno de nosso coração, então o nosso interesse, nossos interesses, nossa energia e nosso tempo se voltaria para dentro de nós mesmos. Aí sim teríamos continuidade de propósitos, tendo um centro de gravidade permanente girando ao entorno de nós mesmos, aí teríamos continuidade de propósitos. Aí faríamos as práticas, dedicaríamos tempo às práticas, nosso interesse seria bastante em torno das práticas de meditação, desdobramento, reflexão e assim por diante. O nosso interesse seria primordialmente em nossa autorrealização. Então, o culpado de tudo são nossos eus psicológicos, por não termos uma integridade interior. O Sol está fazendo um experimento de laboratório muito complicado e terrivelmente difícil. Dentro do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, existem germes que, convenientemente desenvolvidos, poderiam converter-nos em homens solares. Contudo, não é demais esclarecer que não é seguro que esses germes se desenvolvam. O normal é que se degenerem e se percam lamentavelmente. Citados germes que nos hão de converter em homens solares necessitam de um ambiente adequado, pois bem sabido é que somente num meio estéril não germina, perde-se. Para que a semente real do homem depositada em nossas glândulas sexuais possa germinar, necessita-se continuidade de propósitos e corpo físico normal. Esse corpo físico normal é mais no sentido de termos os órgãos sexuais, as glândulas sexuais normais. Então a pessoa, o homem que fez vasectomia e a mulher laqueadura não possuem corpo físico normal. Deverão reverter o processo se é que querem
conseguir a autorrealização. Não poderão se autorrealizar nesta existência. Nesta. Poderão nas próximas, mas não mais nesta. Toda civilização, todos esses movimentos relacionados com a ordem social estabelecida, tornou-os mecânicos e o herdaram de pais para filhos. Eu comecei a ler aqui uma parte que ainda não está devida. Peço desculpas. Se os cientistas continuam fazendo ensaios com as glândulas de secreção interna, qualquer possibilidade de desenvolvimento dos mencionados germes em nossas glândulas sexuais se poderá perder. Ainda que pareça incrível, as formigas já passaram por um processo similar num remoto passado arcaico do planeta Terra, que os cientistas, um passado tão arcaico que os cientistas, os melhores cientistas, nem sequer suspeitam. Civilizações anteriores foram poderosas civilizações socialistas. Então lá reinou o comunismo. Aqueles ditadores daquela época eliminaram a liberdade religiosa e o livre-arbítrio das pessoas, pois isto tirava poder daqueles ditadores. Eles queriam ser totalitários no sentido mais completo da palavra. Nossa civilização atual tem passado por momentos de grande perigo de se tornar mais uma civilização socialista. Felizmente, por trabalho de grandes mestres da humanidade, não se conseguiu ainda, até agora, que nossa civilização se tornasse totalmente socialista. Tirando o livre-arbítrio das pessoas e os ensaios com as glândulas de secreção interna, que é o que já fazem também atualmente, o resultado foi o empequenecimento daquela raça, até se tornarem formigas que conhecemos hoje. Então todos se assombram ao ver a organização de um formigueiro, o trabalho das formigas incansável, o dia inteiro carregando coisas, trabalham incessantemente. Por quê? Porque é o que aqueles ditadores fizeram das coitadas das formigas. Serviram apenas para o trabalho. É o que os ditadores fizeram. E hoje em dia, então, essas formigas trabalham incessantemente. Então, por um lado, nos assombra a organização, a inteligência dos formigueiros. Mas, por outro lado, temos que lamentar porque foram vítimas de uma situação, de um sistema político-econômico atual que só visava que todos trabalhassem sem o livre-arbítrio, que ninguém tivesse a liberdade de expressão, de seita, ninguém poderia fazer o que gostaria de fazer, todos escravos. Então estão aí as formiguinhas escravas do trabalho, totalmente escravas do trabalho. Não é possível, bom, agora sim, toda aquela civilização, todos esses movimentos relacionados com a ordem social estabelecida, tornou-os mecânicos, aquela raça, e herdaram de pais para filhos. E hoje, então, são as formigas. Se não trabalhamos sobre nós mesmos, evoluímos e degeneramos espantosamente. A nossa raça irá degenerando espantosamente.
já que não estamos servindo a esse experimento solar de laboratório. Não é possível a criação do homem solar se não estabelecemos antes um centro de gravidade permanente em nosso interior. Como poderíamos ter continuidade de propósitos se não estabelecemos em nossa psique o centro de gravidade? Qualquer raça criada pelo Sol certamente não tem outro objetivo na natureza que o de servir aos interesses desta criação e ao experimento solar. Se o Sol fracassa em seu experimento, perde todo o interesse por uma raça. E esta, de fato, fica condenada à destruição e à involução. Quando uma raça já deu seus frutos, desaparece ou de forma progressiva ou perece violentamente mediante grandes catástrofes. E é o que está prestes a acontecer com a nossa civilização, com a nossa raça, a quinta raça ariana, onde está se aproximando perigosamente este planeta gigante Hercólobus, que dará fim à nossa civilização. Porque os arquitetos do universo, os demiurgos arquitetos do universo, fizeram assim. É um experimento de laboratório. E a nossa raça serve para esse intuito. Então a gente poderia dizer assim, mas então eles são muito malvados? Se a nossa raça não deu certo, então vamos todos para a degeneração, para a involução, mediante uma grande catástrofe? Não. Recebemos muitas oportunidades. Vimos na conferência número 2 que são dadas a toda chispa, a toda essência, 324 mil oportunidades para 324 mil corpos físicos para conseguirmos a nossa autorrealização. Nós é que não quisemos, nós desperdiçamos estas oportunidades. E aí, esses seres que estão realizando esta experiência de laboratório, não resta não lhes resta outra alternativa senão essa. Ou a nossa raça desaparece gradativamente, ou mediante grandes catástrofes, que será, no caso, a quinta raça. Como esta nossa raça, ao invés de independentizar-se da influência lunar, perdeu todo o interesse pela inteligência solar, então se condenou a si mesma à involução e à degeneração. Não é possível que o homem verdadeiro surja mediante a mecânica evolutiva. Bem sabemos que a evolução e sua irmã gêmea, a involução, são tão só duas leis que constituem o eixo mecânico de toda a natureza. Evolui-se até certo ponto perfeitamente definido e logo vem o processo involutivo. A toda subida sucede uma descida. Só trabalhando sobre nós mesmos, com verdadeira continuidade de propósitos e sentido completo de responsabilidade moral, podemos converter-nos em homens solares. Isso implica consagrar a totalidade de nossa existência ao trabalho esotérico sobre nós mesmos. Aqueles que têm a esperança de chegar ao estado solar mediante a mecânica da evolução enganam-se a si mesmos e condenam-se de fato à degeneração involutiva. Então ficamos esperando que a evolução
nos melhore, ou ficamos esperando que venha alguém para nos tirar do buraco, alguém para nos salvar, e isso somente é fruto de nosso próprio esforço. Eu falei aqui, como está no texto, que temos que consagrar a totalidade da existência a esse trabalho esotérico sobre nós mesmos. Mas isso deve ser entendido de acordo com a consciência de cada um que temos. Isso é um processo gradativo. Não podemos sair no mundo agora, deixar nossa profissão e nos lançarmos feito mendigos para fazer o trabalho de autorrealização, e aí estaremos sacrificando as pessoas. Ao invés de nos sacrificar pela humanidade, estaremos como os mendigos sacrificando as pessoas. Então isso é um processo gradativo que vem de acordo com o próprio trabalho, com o próprio despertar da consciência. Alguns dão tempo ao erro, deixam tudo para amanhã. Não, tudo para amanhã não. Comecemos hoje mesmo o nosso trabalho. Vamos aumentando o interesse, a nossa energia e o nosso tempo para essas questões espirituais. Muitos esperam melhorar sua situação econômica, ou esperar ficar rico para daí fazer o trabalho, daí eu não vou mais precisar trabalhar, daí eu vou fazer o trabalho sobre mim mesmo. Também não é assim. Temos que ter em conta que o experimento solar é algo bem distinto de nossos critérios pessoais e de nossos costumeiros projetos. Ou seja, nossos critérios pessoais, nossos projetos não são nada. O ser é o ser é o que importa, e a razão de ser é o ser. Os hierarcas, o experimento solar passa por cima de nossos critérios pessoais, atropela nossos projetos, nossas contabilidades, nossos planos de vida. Essas questões nossas não têm a menor importância perante o nosso ser, perante a lei divina, perante o experimento solar. Somos atropelados por isto. Também vou deixar entre parênteses que a humanidade, sim, já está condenada à involução e à destruição total. Mas não o indivíduo ainda não. E é por isso que estamos dando esse curso, porque o indivíduo ainda tem esperanças. Nós, individualmente, ainda podemos remar contra a correnteza. Nós, como humanidade, já perecemos. Agora, nós, individualmente, ainda temos chance, desde que aumentemos nosso interesse, nossa energia e nosso tempo gradativamente em busca de nossa autorrealização. Não é fácil converter-se em homem solar quando carregamos a lua em nosso interior. O ego é lunar. A Terra tem duas luas. A segunda delas é chamada Lilith e se acha um pouco mais distante que a lua branca. Ou seja, essa lua que vemos, a lua branca, detrás dela tem uma lua negra, bem menor, no formato de uma lentilha. Os cientistas sabem disso. Mas nós nunca vemos esta lua porque a translação dela, a rotação
a rotação dessa lua escura é a mesmíssima que a rotação da lua branca. Por isso, nunca conseguimos ver essa lua escura. As forças mais sinistras do ego chegam à Terra desde Lilith, essa lua negra, e produzem resultados psicológicos infra-humanos e bestiais. Os crimes de imprensa sangrenta, os assassinatos mais monstruosos da história, os delitos mais insuspeitados são devidos às ondas vibratórias desta lua negra. E nós, da mesma forma, como que o exterior é reflexo de nosso interior, nós também temos uma dupla influência lunar, uma dupla influência egóica, representada no ser humano mediante o nosso ego. E isso nos faz um verdadeiro fracasso. Se não vemos a urgência de entregar a totalidade, entre aspas, de nossa existência ao trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de nos liberar desta dupla força lunar, terminaremos tragados pela Lua, evoluindo, degenerando cada vez mais e mais dentro de certos estados que bem poderíamos qualificar de inconscientes ou infraconscientes. O grave de tudo isso é que não possuímos a verdadeira individualidade. Se tivéssemos um centro de gravidade permanente, trabalharíamos de verdade, seriamente, até conseguirmos o estado solar. E há tantas desculpas para não realizarmos este trabalho. Tantas evasivas, atrações fascinantes, o que torna esse trabalho quase que impossível. Quase que impossível, mas não impossível. Então aí está a chave para termos a continuidade de propósitos, é o próprio trabalho, a eliminação de nossos defeitos psicológicos. Aqui surgiu um desejo ir na boate ao invés de fazer as práticas de meditação. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. E assim, eliminando todos esses nossos defeitos, vamos tendo continuidades de trabalho até cristalizarmos em nós o centro de gravidade permanente. Aí sim, tendo o centro de gravidade permanente, trabalharemos incessantemente. Então essa dificuldade toda, ela começa agora e ela vai até o final da primeira montanha. Na primeira montanha, no final, então nós decidimos se pelo Nirvana ou se pelo caminho direto. Uma vez que tenhamos escolhido o caminho direto, aí praticamente já teremos estabelecido o centro de gravidade permanente. E aí na segunda montanha, o mestre não pode parar. Quando ele senta para descansar, os hierarcas lhe dizem: circule, circule, ou seja, trabalhe, trabalhe. E aí ele não para mais. Na segunda montanha, o iniciado não pode mais parar. É continuidade de propósitos, 100%, continuamente, como o próprio nome já diz. Ficamos assim por hoje. Um abraço a todos e com continuidade de propósitos até a próxima conferência. Tchau.